O vestibular UES 2020.1 continuou trazendo um vestibular e propostas de redações parecidas com o que já foi trazida pelo vestibular da UES nos últimos anos, ou seja, com uma temática contínua e contemporânea e com textos, tipologias narrativas e argumentativas em relação às propostas de redação. Quanto à temática, o vestibular da UES trouxe a discussão quanto ao desemprego, especificamente o desemprego de jovens e estudantes no contexto brasileiro. Desemprego esse gerado pela questão de uma crise econômica, social e política vigentes em nosso país. Como nos textos motivadores, no primeiro texto se aborda uma notícia que diz respeito justamente a esse desemprego, afetar justamente o público mais jovem do Brasil, as mulheres e os negros, que, por conta da falta de oportunidades e de experiência, acabam sendo afastados das vagas do mercado de trabalho. No segundo texto motivador, se explicita um relato pessoal de um indivíduo que tenta, de uma maneira bem esforçada, conseguir uma entrevista e, a partir dessa entrevista, ter uma vaga de mercado garantida. E, por último, temos um discurso de um orador que finaliza todo o seu processo de formação acadêmica e, a partir disso, explicita a necessidade também de uma perseverança em prol da obtenção do seu grau. Então, todos os textos motivadores apontam justamente sobre a problemática do desemprego e as perspectivas quanto às ações ou mesmo a toda a força necessária para se obter uma resolução dessa problemática. Como situações de proposta de redação, inicialmente temos o pedido de um relato pessoal a ser feito pelo candidato, em que, a partir de um narrador-personagem, deve ser explicitado toda uma ação de procura, de busca de emprego e, nesse tipo de relato, nessa narratividade, deve acontecer algo de incomum, algo de interessante na resolução do fio narrativo. Ou seja, nós temos um relato pessoal que se diz respeito justamente sobre um certo tipo de narrativa de algo já acontecido e como contexto a ideia da busca por emprego. Quanto a todo o contexto de introdução, desenvolvimento e conclusão de um texto, é preciso que fique claro o narrador-personagem, o espaço e o tempo muito bem localizados pelo candidato e a conclusão baseada também numa reflexão de sensações ou sentimentos descritos pelo narrador. Essa é a diferença do depoimento para o relato pessoal. O depoimento ele é muito mais formal, objetivo, e o relato tensiona uma expressividade da sensação, de todo um sentimento visto e sentido pelo narrador. Como segunda proposta explicitada pelo vestibular UES, temos um discurso a ser proferido por um concluinte do ensino médio. Então, esse discurso é um gênero oral, mas deve ser explicitado a partir de uma argumentação. Qual seria essa argumentação? De acordo com a proposta, deve ser argumentado a respeito da problemática do que seria esse desemprego e das perspectivas dos indivíduos que estão ali se formando para a obtenção de uma vaga no mercado de trabalho. Então, essa vaga deve ser garantida a partir de uma reflexão pontual da defesa de um ponto de vista que é explicitado na proposta e deve ser, claro, direcionada a um público ouvinte. Então, é interessante a gente pensar nisso. Esse texto argumentativo proposto pelo vestibular UES 2020.1 é um texto que precisa de uma interlocução. O que isso quer dizer? Não se deve pontuar apenas uma introdução, uma argumentação e um desenvolvimento de maneira objetiva. É preciso existir um agradecimento, é preciso existir uma despedida com um aspecto argumentativo, ou seja, como parte do texto. Por quê? Porque é um discurso oral e deve ser pontuado a um público ouvinte. Enfim, por tudo isso, percebemos que há a mesma qualidade no vestibular UES trazida em 2020.1. Obviamente, deve-se atentar o aluno para quanto à estrutura composicional dos gêneros e estar atento também com a situação, a intencionalidade e, obviamente, a correção ortográfica gramatical. Esperamos que vocês tenham um bom resultado e um excelente tipo de nota em seu vestibular.